Por favor, o texto desta noite está no livro de Daniel. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Este livro de esperança e de renovação, que nos mostra o caminho, que nos mostra a verdade e que nos leva à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, porque você está aqui. Você é muito importante para Jesus. E você não imagina a alegria que o Espírito Santo está, porque você decidiu vir aqui. Isso é muito importante. Porque você ouviu a voz do Espírito Santo, quem sabe desde ontem, já falando no teu coração, hoje de manhã, durante o dia, argumentando contigo e te chamando para vir para cá. Por que estar aqui nesse lugar? A gente tem falado sobre adoração e não é por acaso, não é simplesmente para colocar essas letras bonitas aqui na frente, né? Mas nós adoramos significa realmente uma atitude. Sim, porque a adoração não é passiva, a adoração é ativa. E ela está relacionada diretamente com os últimos momentos da história da humanidade. E na sua misericórdia, Deus envia o alerta para a humanidade. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 6, o anjo declara: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E ao alertar e relacionar o temor e a prestação de honra, ele diz, e adorai. Ele chama-nos para adorar, é tempo de adorar. Mas adorar não é simplesmente frequentar um templo de uma igreja, que é importante, é necessário, não é simplesmente fazer parte de uma comunidade religiosa, não é simplesmente ter o nome de cristão. Adorar, como eu disse, é uma atitude. E envolve compromissos, envolve uma mudança, envolve um relacionamento constante com Jesus. E a adoração, ela traz mudanças na nossa vida, ela nos renova, ela nos faz bem fisicamente, até emocionalmente. Quando nós temos no coração motivos para agradecer e nós nos concentramos nas bênçãos que Deus tem nos dado, isso nos fortalece, isso faz bem para a nossa saúde, porque mentalmente nos sentimos fortalecidos. E Deus está muito feliz porque nós estamos aqui neste momento para adorá-lo. E eu quero cumprimentar aqueles que nos acompanham por nossas redes sociais. Eu quero mandar um abraço e um beijo para minha irmã, Denise. Ela está nos acompanhando lá de Curitiba, ela sempre nos assiste, acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Lá em Curitiba eu tenho alguns familiares, amigos. O Ricardo também, que é um amigo querido da minha adolescência, lá de Cuiabá, hoje mora em Curitiba, é um profissional muito comprometido e um homem comprometido com Deus também. Eu tenho amigos queridos que hoje estão nos assistindo, aqui, Jacareí, São José dos Campos, acompanham a igreja, têm acompanhado os cultos e estão conosco. Então, meu abraço para Neubi também, que está em Cuiabá, nos acompanha todos os cultos. Ela pede, manda para mim os convites, para eu não esquecer. O horário deles lá, eles estão um horário atrás da gente, mas ela já se programa. Agora lá são 5:55, mas ela está lá conosco. Um abraço para Neubi. E vocês todos que fazem parte da família do Jardim América. Mesmo que você não possa estar aqui, por favor, fica conosco nesses minutos, para a gente entender na sequência a segunda parte, adoração com esperança. E esse capítulo 12 de Daniel, ele é tão impressionante, tem muita coisa para a gente estudar. Nós poderíamos passar a noite toda aqui, fazer uma vigília e de temas e abordagens importantes que você encontra nas palavras no original hebraico, na revelação de Jesus para Daniel e na grande declaração desse profeta de Deus. Então nós vamos fazer o seguinte, eu comecei ontem, nós estudamos a primeira parte, hoje a segunda, e na quarta-feira tem a terceira parte.
Então, aí está um convite para você, que às vezes tem um pouco de dificuldade de encontrar coragem para vir no culto de quarta-feira à noite. Então, por favor, venha quarta-feira, 19h30. A gente continua com a terceira parte. E nessa terceira parte, nós vamos falar sobre a angústia de Jacó, que ele menciona no capítulo 12, no verso 1, e depois no decorrer do capítulo, Daniel fica perguntando, mas quando que isso vai acontecer? O que será isso? O próprio profeta tem dúvida. Nós vamos estudar um pouco disso na quarta-feira. Então, se segura aí, guarda esse tema. Hoje nós vamos avançar mais um aspecto, mas não perca esse propósito. Convida alguém que você conhece para estar aqui agora. Quem sabe manda esse link aí para alguém que você conhece. Nós temos esse material, esse sermão, ele fica gravado em nosso canal do YouTube, no Face. Você pode clicar lá, marcar e compartilhar também. Enfim, vamos estudar a palavra de Deus e sermos adoradores. E entendermos o que Deus tem para nós acima de tudo. Daniel capítulo 12, verso 12. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Então, deixa ele separado, que nós já vamos ler. Você deve ter ouvido falar, e alguns aqui até acompanharam, a vida de Marilyn Monroe. Ela foi considerada uma estrela de cinema de Hollywood e considerada um dos maiores ícones da cultura popular. Uma moça muito bonita, veio de uma família pobre, até de uma situação trágica. A mãe de Marilyn Monroe tinha vários problemas de saúde, e quando ela era ainda muito pequena, a mãe foi diagnosticada com esquizofrenia e precisou ser colocada numa clínica de saúde psiquiátrica, onde ela ficou até o final da vida dela. E esse não é o nome verdadeiro, Marilyn Monroe, o nome artístico, mas Marilyn foi criada por uma amiga da mãe e teve a sua carreira artística apoteótica, né? E foi estrela famosa. Mas a vida não é como muita gente pinta por aí, né? Tem os seus percalços. E na vida de Marilyn Monroe não foi assim. Ela tinha problemas sérios. Teve vários envolvimentos com drogas. Ela foi diagnosticada com ansiedade, com depressão, gravíssimo, e mesmo sendo tratada, ela não conseguia lidar com o problema. Overdoses que quase lhe tiraram a vida, muitas vezes. Ela era acompanhada por médicos, psiquiatras, né? E a sua vida emocional teve os seus problemas também. Ela teve 3 casamentos. O seu terceiro casamento foi com o famoso dramaturgo americano Arthur Miller. Aí está ela com Miller. E ali você percebe que ela expressava bastante a sua disposição, a sua alegria por estar com ele. Era um homem muito famoso, muito rico, mas nem isso foi suficiente para salvar a vida dessa moça. Era rica, famosa, muito bonita, mas não resistiu à angústia desta vida, os sofrimentos desse mundo. Aos 36 anos, ela morreu, tirou a própria vida com uma overdose de barbitúricos e foi encontrada na sua casa, em Los Angeles, no dia 5 de agosto de 1962. Tragicamente, uma vida se acabou. Mas eu estou contando essa história porque quando os médicos e legistas foram acionados e correram para a casa dela junto com a polícia, examinando ali os seus pertences para tentar entender o que aconteceu, um deles pegou um retrato que estava no criado mudo ao lado da cama dela, e atrás dessa foto, a foto era do casamento dela com Arthur Miller. Estava escrito 2 vezes a palavra esperança, esperança. Atrás da foto de casamento com Arthur Miller. Ela se separou de Arthur Miller 1 ano antes de morrer. O casamento durou um pouco mais de 4 anos. Tristeza, né? Mas olha o que essa mulher escreveu atrás da foto, com todos os seus problemas emocionais e problemas psiquiátricos e problemas morais que ela enfrentava. Esperança, esperança.
porque ela achou que o casamento com esse renomado dramaturgo traria esperança para ela que ela não conseguiu encontrar com todo o dinheiro que ela tinha, com toda a fama que ela tinha, com toda a beleza que ela tinha. Não dá para viver sem esperança. Esperança nos leva à motivação. Sem motivação a gente não consegue viver. E o que é motivação? Motiva a ação, que leva você a agir, a construir a tua casa, a economizar, a trabalhar até tarde para terminar os teus planos, estudar à noite, para terminar a faculdade, às vezes fazer sacrifícios, motivação, e não existe motivação sem esperança. Só que o grande problema é aonde nós colocamos a nossa esperança. Nós estamos nessa noite aqui porque nós temos esperança, mas não numa pessoa, ou numa situação, ou no casamento. Se bem que o casamento precisa ter esperança, né? Mas nós temos esperança na espera da volta de Jesus. Não dá para esperar sem esperança. Parece uma redundância, mas não é. Elas estão relacionadas, porque muita gente espera sem esperança. Muita gente espera com um sentimento pesado no coração. Esperar com esperança. Então, ontem nós vimos, e é bom nós repetirmos uma coisa importante. A primeira delas, adoração, que é o que nós estamos fazendo aqui, depende de conexão. Isso é relacionamento com o Salvador, relacionamento com Jesus. Não só num culto, mas diariamente. E isso exige determinação e esforço. Por isso que esperança, ela precisa de atitude. Esperança é uma atitude, ela está envolvida através de uma atitude. E crer envolve atitude. E a adoração depende dessa conexão para quê? Para que você tenha atitude, para que você tenha mudança, para que você tenha motivação. E adoração depende da esperança. Depende da conexão com Jesus e depende da esperança verdadeira. Esperar, queridos, é o único modo de sobreviver. O ser humano não consegue viver sem esperança. Aqueles que não têm esperança perdem a expectativa de vida, perdem a vontade de viver, perdem a felicidade. E por isso que a pessoa, quando enfrenta momentos de depressão, ela perde a esperança. Ela vive uma apatia, vive medo, vive ansiedade, porque ela perde a esperança. Essa é a última mensagem que Daniel ouve do anjo. Qual que é a mensagem que Daniel ouve do anjo? E Daniel reparte com você e comigo nessa noite. Vamos lá para capítulo 12, verso 12. Olha o que diz ali o texto. Daniel, pode ficar com a tua Bíblia aberta aí. Nós fazemos toda a noite, né? A gente, todo culto aqui. A gente sempre dedica tempo para estudar a palavra de Deus, e é a base do nosso culto. Então, pode deixar a tua Bíblia aberta, que nós vamos ler mais alguns textos nesta noite. Tá? Então, vai guardando aí. Daniel capítulo 12, versículo 12. Bem-aventurado o que espera. Feliz o que espera. E essa mensagem, ela é declarada pelo anjo a Daniel no momento em que ele descreve os últimos acontecimentos da história da humanidade. A felicidade de Daniel está enraizada na sua espera. Mas o que ele espera permanece no horizonte. Ele não viu o reino de Deus, ele não viu a volta de Jesus. Seus olhos não verão a terra prometida. A espera é a essência de sua existência, ele não perde o foco. Exilado, ele espera pelo retorno, que ele mesmo ouviu do próprio Jesus, que voltaria para Jerusalém, que os muros seriam reconstruídos. Ele está esperando isso. Inspirado, ele espera o cumprimento de sua visão. Esperar é também o objetivo da profecia. Espera. Ela prediz a própria espera. Contudo, queridos, algo muito importante para nós que estamos falando sobre esperança nesta noite. Diferente de tipos de esperança que temos por aí. Contudo, a espera não é passiva. A espera não é passiva. Nós simplesmente nos acomodamos e esperamos que tudo aconteça de maneira automática.
Não é dessa maneira que Cristo nos chama para um relacionamento com Ele. Ele nos chama para um relacionamento ativo, onde você testemunha, onde você tem comunhão com Ele, onde você participa de um culto, onde você faz planos, onde você toma decisões, todas fundamentadas em Cristo. É uma atitude passiva. Ela não é ativa, ela não é passiva. Como é que eu sei disso? Olha o que o próprio anjo fala para Daniel no verso 13, aí na sequência. Daniel capítulo 12, verso 13. Tu, porém, faça o quê? Fica aí olhando para o céu, meditando, vai numa caverna, vira um eremita e fica meditando. Não. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho. Vai, Daniel, procura os objetivos, faça os teus planos, trabalhe, cuide da tua vida, cuide da tua saúde, cuide dos teus queridos, pregue a palavra. Vai, Daniel, vai, Daniel. Segue o teu caminho. Até quando? Até o fim. E esse caminho de Daniel não era um caminho qualquer. Era o caminho que Deus havia previsto e havia apontado para ele, e na sua obediência, desde aquele menino que chegou em Babilônia, adolescente, aos 17 anos, e da cidade de Jerusalém, onde ele morava, e pertencia a uma família nobre, até Jerusalém, foram mais de 4 meses de caminhada pelo deserto, acorrentado, provavelmente sendo açoitado, provavelmente sendo ridicularizado, maltratado por aqueles soldados, porque ele era um cativo. Um menino que cresceu numa família nobre, que tinha provavelmente tudo o que precisava, agora precisava se expor a isso. Tinha no seu ímpeto humano, como nós, talvez ele tivesse tudo para blasfemar e para duvidar de Deus. Vai aquele menino fiel, e chega da imensidão do poder de Babilônia, que na época tinha uma arquitetura que impressionava as pessoas. Outros reinos até hoje impressiona a arquitetura e a arqueologia, a beleza de Babilônia. Mais de 5 templos aos deuses, um país pagão, idólatra, imoral. Imagina o que esse menino viu lá. Mas ele olhou e falou: eu decidi ser fiel. 17 anos, gente, 17 anos. Decidi ser fiel. Não porque ele tinha uma igreja que estava acompanhando a vida dele, ou um líder religioso. Não. Ele decidiu porque ele tinha um compromisso com Jesus, porque adoração não é passiva, adoração é ativa. O anjo diz: segue o teu caminho, meu filho. O anjo não fala para Daniel: Daniel, você precisa corrigir isso, precisa corrigir aquilo. Não, Daniel era um homem de oração, um homem de Deus. Segue o teu caminho. Os ecologistas observam a desintegração de nosso planeta, mas parece que ninguém está disposto a fazer alguma coisa a respeito. Os economistas não conseguem superar seu pessimismo. O desemprego mundial está crescendo. Parte da população do mundo enfrenta o perigo real de morrer de fome. É claro, estamos simplesmente acostumados demais com esses números, e eles já não incomodam mais. Mas por ora, das profundezas da nossa escuridão, podemos apenas ansiar. Até quando? De certa maneira, a mídia, a TV, os meios de comunicação tentam apaziguar, dizendo: não, já aconteceu assim, isso vai passar. O ser humano vai resolver. Mas nós sabemos que não. E aí vem em nosso coração, como cristãos, como frequentadores de uma igreja, como membros de uma comunidade religiosa, a pergunta: até quando? Essa pergunta é expressa 2 vezes no livro, uma vez por Daniel e outra pelo anjo. Daniel era um homem de fé, mas ele era um homem sincero. Ele pergunta: até quando? Até quando eu vou ter que esperar ainda nesse país pagão? Agora já não era mais Babilônia. Daniel estava com mais de 80 anos, quem estava no governo era Ciro, o Medo. Os medos e persas haviam conquistado a Babilônia. Haviam destruído o reino de Babilônia, agora eles estavam no poder, e Daniel continuava firme ali, e ele via as coisas passarem, os reinos passarem, como ele viu na profecia. Mas e a nossa profecia? Já havia se passado 70 anos, nós não voltamos para Jerusalém, até quando? Até quando eu terei que esperar para ver o teu reino? E você talvez nessa
noite, neste momento que você me assiste, você olha para Deus e com os olhos lacrimejando pergunta: até quando? Louvado seja Deus pela música que o Ronald e a Vivi cantaram aqui para nós, sobre o amor de Jesus, sobre o Deus que nos restaura, o Deus dos grandes milagres. E nós temos ouvido falar desse Deus e temos estudado, mas até quando nós temos que esperar as coisas acontecerem? A humanidade contemporânea deseja, com todas as forças, se tornar cada vez mais eficaz e cada vez menos humana. Lembra o que nós falamos ontem? Cada vez amando mais as coisas e usando as pessoas. E nós sabemos que deveria ser o contrário, né? Amar mais as pessoas e usar as coisas. Mas a crueldade humana, o egoísmo humano, e nós estudamos na lição passada sobre isso, o egoísmo humano, que é a marca de Satanás, ama mais as coisas e usa as pessoas. Nossa civilização incita os piores desastres, mas ainda assim os meios de comunicação atuais insistem em declarar que estamos sãos e salvos. Será que é verdade isso? Para nós brasileiros, talvez porque não tivemos a experiência de um terremoto, como a Síria e a Turquia tiveram. Parece que está longe demais esse problema. Até quando? E a civilização insiste que a criatura encontrará uma saída, sem interferência do Criador. Isso se chama Siri, não pode fazer pergunta que ela responde. Mas, queridos, será que nós temos que depender das avaliações humanas para entendermos isso? A Bíblia Sagrada nos adverte através da história e das profecias. Por isso que nós estamos aqui, precisamos estudá-la. Ontem nós vimos, precisamos estudar mais o livro de Daniel, principalmente o capítulo 12, nesses momentos finais. A palavra angústia ocorre muitas vezes no Antigo Testamento. A história se torna um campo de batalha de forças inflamadas. E sabe que nós olhamos para tudo isso e somos tentados a dizer que o mal parece ter triunfado sobre o bem. Não parece isso, gente? Eu às vezes acho. Para a gente ora: Senhor, nos livra disso, abençoa o nosso país, abençoa a nossa vida, abençoa, e parece que a coisa fica pior. Por que vamos continuar confiando então? E Daniel diz: até quando? Não vi o meu povo voltar para Jerusalém? Até quando? E o anjo diz: Daniel, continua o teu caminho. Dúvidas sufocam a frágil chama da fé. Sem nenhum lugar para onde ir, o povo de Deus parece não ter mais esperanças. E realmente um tempo de angústia. Mas eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, parece que o mal triunfou, mas ele não triunfará. Amém? Louvado seja Deus por isso. Toda glória seja dada a Jesus, porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz, venceu a Satanás e suas hostes, e revelou para a humanidade e para o universo todo que Ele é Deus e que a sua misericórdia dura para sempre. Amém? É isso que o plano da redenção revela. Quando Jesus ressuscitou, quando Ele disse: está consumado, e Ele levantou-se do túmulo, Ele disse: acabou o reino de Satanás. Aquilo que Adão havia perdido e havia entregue nas mãos de Satanás, Jesus recuperou, um novo Adão recuperou. E agora Ele diz: vocês, filhos, têm esperança, porque pelo meu sangue eu posso dar para vocês o reino que o diabo usurpou. E isso é a maior revolta de Satanás. Por isso que ele, em Apocalipse 12, diz que sabe que pouco tempo lhe resta e ele está enfurecido. Nós não temos que lutar contra poderes deste mundo, queridos. Estamos lutando contra poderes das trevas. E por isso que Daniel deixou esse livro, para que você e eu estudemos agora. Leiamos, estudemos. O livro de Daniel conclui com uma observação trágica no fim. Mas essa espera não consiste na indiferença. Espera, tem bem-aventurados que esperam, espera, continua o teu caminho, mas não é uma continuidade indiferente, uma atitude passiva. Ao contrário, ela é uma caminhada para onde? Para frente. Daniel continua.
uma forma de agir e viver. É a espera que torna a caminhada possível. Esperança. Espera com esperança. Isso. Lembra disso? Daniel pode caminhar porque espera. Porque ele é capaz de ver na sua fé, na sua confiança no seu Salvador, que ele tanto ama. Ele consegue ver o destino final, a ressurreição ao fim dos dias. E quando ele ouve de Jesus, você vai morrer, Daniel. Daniel não se desespera, não grita, não chora, não sai blasfemando. Não, ele descansa, ele continua, porque ele crê na ressurreição. E a mensagem do profeta é também para cada um de nós. Para você e para mim. A esperança bíblica vai além da esperança humana. Amém? Louvado seja o Senhor. Quando aquela moça, que tinha tudo para ser feliz, desesperada, tira a própria vida. É porque na sua frase, esperança, esperança, ela não encontrou forças. No seu casamento com esse homem famoso e rico, não encontrou restauração. E tira a própria vida com 30 e poucos anos. O que faz alguém chegar a esse desespero? Queridos, a nossa humanidade está se destruindo. Famílias, crianças, jovens. Nessas últimas noites, pessoas se prostituíram pelas ruas de Jacareí, pelas ruas de São José, por muitas ruas das cidades do Brasil. Muitas meninas engravidaram e não sabem ainda. Pessoas foram contaminadas com doenças gravíssimas, porque estão em busca do prazer, minúsculos segundos, momentos de prazer, para depois se desesperarem. Alguns barganhando o seu próprio valor por alguns momentos de prazer, abandonando princípios para se sentirem bem. Até quando? Não esqueça, a esperança bíblica vai além da esperança humana. Não se contente em fazer vagas promessas de um mundo melhor. Queridos, esse mundo não vai melhorar. O ser humano não vai conseguir melhorar esse mundo. Nós não iremos salvar o planeta, como alguns estão dizendo por aí. Não haverá movimento social que salvará a pobreza da humanidade ou os mais carentes. Isso é o pecado e, infelizmente, a maldade. Não vai haver. Você pode fazer o melhor como cristão para cuidar do planeta, mas não vai salvá-lo. Essa é uma declaração por consequência do pecado, infelizmente. A promessa bíblica, em vez disso, aponta para um mundo do qual as estrelas brilharão eternamente. De fato, a realidade da imortalidade será mais gloriosa do que podemos sequer imaginar. A esperança bíblica vai além da esperança humana. Eu quero ler esses últimos dois textos antes de encerrarmos essa reflexão. O primeiro deles está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. É para isso que a palavra de Deus aponta, e era nessa esperança que a vida de Daniel estava fundamentada, e foi nessa esperança que Daniel descansou. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Que tipo de lugar, que tipo de expectativa a esperança bíblica aponta? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, está escrito: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Não para aqueles que são perfeitos, não para aqueles que são super cristãos, mas para aqueles que o amam. Quem está ligado na videira, mesmo contra a sua própria vontade, corre para os braços do Salvador e suplica: me ajuda, Pai. Ele jamais vai abandonar você. Eu falo para alguém que tem lutado com Deus e que nessa noite está duvidando do amor de Deus, do poder de Deus, das promessas de Deus. Eu quero te dizer, meu filho, em nome de Jesus, você é a pessoa mais importante para Jesus. Amém. Filha querida, não faça mal para você. Não interfira nos planos de Deus para a sua vida. É tempo de voltar para Jesus. Você tem andado quanto tempo longe de Jesus? O que você está fazendo agora não é certo, não é o melhor, e você sabe disso. E Jesus está te chamando agora, te colocou na frente dessa tela
para ver essa mensagem? Você tem questionado Deus? Quem sabe as coisas não aconteceram bem para você como deveriam de acontecer? Você chegou onde está, mas eu quero te dizer que aí onde você está, Jesus pode te trazer para os braços dele. Pode salvar você, meu filho. Você que me ouve agora. E eu não falo isso simplesmente por acaso, eu falo isso porque a palavra de Deus diz. Aquilo que você não viu e não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem um lugar especial para você, e ele começa agora, não só depois da volta de Jesus, começa agora. Daniel entendeu isso lá naquele país contaminado pela idolatria, destruído pelo paganismo. Aquele jovem foi fiel e descansou no Senhor nessa promessa, porque ele esperava com esperança, porque ele adorava e seguia o caminho para os braços de Jesus. E último texto, Apocalipse capítulo 1, verso 3. Avança aí. O bem-aventurado Daniel que espera, bem-aventurado cristão que espera, segundo as palavras de Jesus, para Daniel e para você e para mim, também é bem-aventurado nesse momento final da história da humanidade. Diz a palavra de Deus, bem-aventurados, felizes, aqui do grego Macarios, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Veja, é ativa a esperança, é ativa a confiança, a adoração é ativa, segue o teu caminho, é ativa, guardam as coisas e ouvem. Por quê? Porque o tempo está próximo. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Nós não precisaremos estar nesse mundo controlado pelas forças do mal para sempre. Jesus voltará. Amém? E a nossa esperança fortalecerá a nossa espera. Por isso que nós somos adoradores. Que embora não tenhamos visto, nós acreditamos. Embora só ouvimos, está além da nossa imaginação o que Deus tem preparado para você. Você acredita nisso? Isto é espera com esperança. Nesse primeiro dia da semana, leve essa certeza. Jesus te ama muito e já preparou um lugar para você. A mesa está preparada e Ele quer encontrar você. Pense nisso enquanto você escuta essa música. Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém provou do que Deus preparou, mas seu Espírito a nós revelou o que espera aos que o amam. Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém provou o que Deus preparou, mas seu Espírito a nós revelou o que espera aos que o amam. Seu tão grande amor nos guarda em bom lugar, sua compaixão nos traz a paz. Sempre ao lado está em tudo que houver. Como compreender o mistério deste amor? Nunca mudou, nunca falhou, é o mesmo Senhor a todo instante
instante sua graça mostrou o que espera aos que o amam. Seu tão grande amor nos guarda em bom lugar, sua compaixão nos traz a paz. Sempre ao lado está em tudo que houver. Como compreender o mistério deste amor? Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, sim, sempre será. Ellen White nos diz sobre o amor de Jesus, que Ele é fiel, Ele jamais esqueceu de você. Dia após dia, tuas bênçãos nos dá. Jesus está aí, lutando por você, sustentando você, nos sustenta, nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Satanás muitas vezes nos tenta, mas a maior tentação de Satanás é fazer você duvidar do amor de Deus. Não duvide, Ele te ama muito, Ele aceita você como você é, recebe você nos seus braços, para mudar você, para salvar você. Não esqueça disso. Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém provou do que Deus preparou, mas seu Espírito a nós revelou o que espera aos que o amam, o que espera aos que o amam, o que espera os que o amam. Não esqueça, Jesus ama muito você, muito, e tem poder para mudar sua vida e receber você na nova terra, para aí sim viver eternamente feliz. Que Deus te abençoe. Viva a espera com esperança. Até quarta-feira. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, maravilhoso, Consolador, Senhor, grande Criador do universo, nosso Redentor. Jesus Cristo derramou seu precioso sangue na cruz, o maior dom que Tu pode nos dar, o Teu Filho amado. Não foi por acaso, foi porque Tu olhas para nós aqui, neste momento, e quer nos salvar, pode nos salvar. Tu olhas para nós e nos ama. Renova a nossa espera com esperança. Ajuda-nos a Te adorar de maneira ativa, de seguirmos o caminho
mesmo que as coisas não sejam como nós gostaríamos, mas que elas sejam como Tu sabes que devem ser, e o que é melhor para a restauração deste mundo e para que o Teu reino venha. Nos dá a Tua paz e nos conforta na Tua esperança, na bem-aventurada esperança das Tuas profecias e na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha muita paz.